Olá pessoal, esse é o Consciência Estética, o nosso primeiro episódio disponível nas minhas plataformas digitais. Para quem não conhece, o Consciência Estética é um movimento de conscientização aos profissionais da área de estética, principalmente harmonização facial, para transmissão de conhecimento com embasamento científico, a fim de tornar a área uma área mais transparente de comunicação e também para que tenhamos mais segurança na execução dos nossos procedimentos estéticos. Hoje vou falar sobre um tema que causa um pouquinho de polêmica entre os profissionais que trabalham com toxina botulínica. A apresentação comercial Dysport possui o maior halo de ação em relação à apresentação comercial Botox? Esta é uma afirmação feita por muitos profissionais e professores da área e que causa muita confusão na cabeça dos nossos alunos e principalmente dos profissionais que estão iniciando na área da harmonização facial. Então vamos ver o que temos de evidências científicas em relação a este assunto. Primeiramente, nós precisamos pensar o que de fato influencia o halo de ação da toxina botulínica tipo A, que é a toxina botulínica com os quais trabalhamos na área de harmonização facial. O primeiro ponto, a marca, ou seja, o tipo de toxina botulínica vai influenciar no halo de ação? Pois bem, todas as apresentações comerciais que utilizamos atualmente no Brasil são toxina botulínica do tipo A, são extraídas da mesma cepa bacteriana, que é a cepa Roux, de Clostridium botulinum. Apenas os complexos aos quais a toxina botulínica está aderida ou ligada é que se diferenciam entre uma apresentação comercial e outra. Quando nós falamos de Dysport, nós falamos de um complexo de toxina botulínica do tamanho de 500 kilodaltons kDa. Quando nós falamos de Botox, nós estamos falando de um complexo de toxina botulínica de 900 kDa. O Xelmin, por exemplo, ele é totalmente puro, não está ligado a nenhum complexo proteico, então é a toxina botulínica pura de 150 kDa. Isso não influencia no halo de ação da toxina botulínica, ou seja, a toxina botulínica não tem o seu halo de ação influenciado pelo complexo proteico que está ligado à toxina. Então, essa primeira hipótese nós já descartamos. Seria então a técnica de aplicação que influenciaria no halo de ação da toxina botulínica? Não. A técnica de aplicação não está diretamente relacionada com o tamanho do halo de ação no músculo-alvo da toxina botulínica. Independente da forma como você aplique, do grau que você coloque a agulha no tecido ou no músculo do paciente, isso vai ser importante para a ação da toxina botulínica como um todo, mas não necessariamente para o tamanho do halo de ação dessa toxina, mas sim se você está depositando no músculo correto, na camada correta que é o tecido muscular ou não. Então essa hipótese nós também descartamos. Então será que o halo de ação da toxina botulínica estaria ligado à dose, ou seja, a quantidade de unidades, que é a forma como nós medimos a dose da toxina botulínica? Será que estaria ligado a essa dose? Sim. Eu coloquei pelo menos 3 referências científicas que atestam que o halo de ação da toxina botulínica está estritamente ligada à dose que eu injeto em questão de unidades no meu paciente, ok? Então, este ponto deve ser levado em consideração. Então, pensando nas diferenças de dose, ou nas unidades de medidas dessa dose, do Dysport quando comparado ao Botox, qual é a forma de eu me relacionar com essa diferença? Como eu consigo comparar Dysport
e Botox, sendo que as unidades de medida de dose são totalmente distintas. Pois bem, essas mesmas referências científicas e esses mesmos artigos vão trazer estudos que mostram a equivalência ou a correlação de dose quando comparado o Dysport com o Botox. Ou seja, esses estudos avaliam qual que seria a dose necessária de Dysport para ter a ação semelhante ao Botox, tanto do início da ação, ou seja, da paralisação do músculo, quanto da durabilidade da ação, ou seja, quanto tempo aquele músculo ficará paralisado em termos de efeitos fenotípicos. E o que os artigos trazem hoje como consenso é que esta relação vai ficar entre 2,5 unidades de Dysport para 1 de Botox ou até 3 unidades de Dysport para 1 de Botox. Hoje, o consenso é 2,5 unidades de Dysport para 1 unidade de Botox, certo? Então, esta é a relação. Significa que a cada 2,5 unidades de Dysport que eu injeto no meu paciente é o mesmo que eu injetar 1 unidade de Botox. Se essa relação é respeitada, eu mantenho um padrão de injeção no meu paciente em termos de ação da toxina botulínica, ok? E eu mantenho também uma dose equivalente em relação às duas apresentações comerciais, o que é mais importante. E se nós trazemos isso para reconstituição, pelo volume que eu faço a reconstituição do meu Dysport, qual seria a forma de eu relacionar o volume de constituição do Dysport em relação ao Botox, agora que eu sei que essa correlação de dose é de 2,5 unidades de Dysport para 1 unidade de Botox? O raciocínio, então, vai ser mais ou menos o seguinte. O Dysport de 300, por exemplo, quando nós dividirmos 300 unidades por 2,5, nós vamos ter que o Dysport de 300 equivale a 120 unidades de Botox, certo? Este seria o consenso mais aceito na comunidade científica hoje. Então, quando você pega o Dysport de 300, você está lidando com 120 unidades de Botox. Qual é o caminho mais fácil para eu injetar a mesma quantidade de unidades de Dysport para Botox, fazendo esta correlação de dose? É fazer o que nós chamamos de equivalência volumétrica, ou seja, eu vou reconstituir o meu Dysport de 300 como se ele fosse um Botox de 120 unidades, certo? Então, lá no seu Botox de 100 unidades, convencionalmente, você tem duas opções de reconstituição. A reconstituição seca, de 1 para 1, ou seja, em 100 unidades de Botox, você vai colocar 1 ml de solução fisiológica de cloreto de sódio, ou o que nós chamamos de reconstituição convencional, 2 para 1, ou seja, para um Botox de 100 unidades, eu vou colocar 2 ml de soro. Uma vez que fizemos esta correlação de dose, o meu Dysport de 300 equivale a 120 unidades de Botox. Então, eu fazendo uma reconstituição seca de 1 para 1, eu vou reconstituir o meu Dysport de 300 em 1,2 ml de soro. Se eu fizer uma reconstituição convencional de 2 para 1, eu vou colocar 2,4 ml de soro no meu Dysport de 300 unidades, ok? Então, nós fazemos a correlação de dose e, posteriormente, a equivalência volumétrica. Para quê? Isto vai levar à seguinte conclusão: se eu injetar um volume 0,1 de Botox ou 0,1 de Dysport, eu estou injetando a mesma dose em unidades, ok? E se eu estiver falando de um Dysport de 500? Se eu dividir 500 para 2,5, dá 200, ou seja, o Dysport de 500
equivale a 200 unidades de Botox. 200 unidades de Botox, eu posso fazer uma reconstituição seca de 1:1, reconstituindo em 2 ml de soro, ou uma reconstituição convencional de 2:1, reconstituindo em 4 ml de soro. Se eu pegar o meu Dyspor de 500, ele vai equivaler igualmente a 200 unidades de Botox. Então, eu vou colocar os mesmos volumes de soro fisiológico, se eu quiser uma reconstituição seca ou se eu quiser uma reconstituição convencional, ok? Então, quando nós fazemos esta equivalência volumétrica, todas as vezes que eu vou injetar no meu paciente um determinado volume, seja de Dyspor ou de Botox, se eu faço essa equivalência volumétrica antes, eu estou injetando a mesma dose, partindo da proporção que vários artigos científicos trazem como consenso de 2,5 unidades de Dyspor para 1 unidade de Botox, ok? Se eu faço isso, eu excluo qualquer hipótese de maior halo de ação do Dyspor. Cássio, então por que se falou tanto em maior halo de ação do Dyspor? Porque por muito tempo, quando o Dyspor chegou ao Brasil, mas ainda não se havia uma conscientização quanto ao seu uso, se reconstituía o Dyspor em um alto volume de soro e se aplicava uma alta dose no paciente. Isso trouxe efeitos adversos e acabou impregnando a essa apresentação comercial esse mito de que o Dyspor possui maior halo de ação. Pois não, o halo de ação ele vai ser determinado exclusivamente pela dose aplicada no paciente. Então, o Dyspor não possui um maior halo de ação do que Botox, isso é mito. Faça a correlação de dose, a equivalência volumétrica. Eu deixei praticamente o protocolo de reconstituição pronto para vocês. E utilize o seu Dyspor como você está acostumado a usar com o seu Botox. Fazendo a equivalência volumétrica, você pode seguir os mesmos padrões de aplicação que você está acostumado, fazer a reconstituição que você prefere, seja ela seca ou convencional, e usar a seringa que você está acostumado a utilizar, seja de 1 ml, seja de 0,5 ml ou 0,3 ml, e você não enfrentará nenhum problema na aplicação do Dyspor. E não existe essa teoria de que o Dyspor ele tem maior halo de ação. Não se preocupem, a toxina botulínica presente no Dyspor é a mesma do Botox, purificada da mesma bactéria, da mesma cepa bacteriana. Então a toxina botulínica do Dyspor não vai sair correndo para o lado, enquanto a toxina botulínica do Botox vai ficar mais paradinha. Não, isso é uma questão de dose, ok? É isso que nós precisamos, transparência e mais consciência estética. Um abraço e até a próxima oportunidade.